E aí, pessoal, beleza? Eu estava fazendo o meu devocional aqui e eu me deparei com um texto muito legal, muito bacana, que a gente pode tirar uma reflexão sobre ele. O texto que nós vamos ler está no livro de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. Lucas 24, a partir do versículo 13. Eu vou ler no celular, que é a versão NVI, tá? Mas se tiver outra versão aí perto de você, se quiser acompanhar junto, aqui eu vou ler na versão NVI. E vamos lá. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto caminhava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: "Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham?" Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: "Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias?" "Que coisa?" perguntou ele. "O que aconteceu com Jesus de Nazaré?" responderam eles. "Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram." Ele lhes disse: "Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez com quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito: "Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando." Então ele entrou para ficar com eles. Vamos parar aqui. Só para a gente poder recapitular, poder situar um pouquinho o que estava acontecendo nesse momento ali. Antes desse encontro de Jesus com esses discípulos, vamos só recapitular. Judas tinha traído Jesus. Jesus foi levado para ser interrogado. Dali Jesus foi julgado, açoitado e depois crucificado e depois morto. Mas ao 3º dia, Jesus ele ressuscitou. Nesse tempo todo ali, eles estavam numa preparação de Páscoa. Era o momento da celebração da Páscoa. Então ali tinha muitas pessoas vieram para a celebração da Páscoa e outras pessoas vieram para ver o próprio Jesus, porque Jesus ele não passou despercebido naquela época. Então, algumas não, né? Considero muitas pessoas foram para Jerusalém naquele momento para ver Jesus. E para aquele povo naquela época, Jesus não era só o Filho de Deus, o que traria a salvação para eles. Jesus, ali, aquele povo esperava um Messias forte, que ia liderar tipo uma rebelião, tipo uma revolução, para poder libertar Israel da opressão do poder romano, que já havia muito tempo, né? Então eles enxergavam, depositaram a sua fé em um Messias que ia liderar
uma rebelião, uma revolução para poder libertar aquele povo da opressão. O interessante aqui é que a partir do versículo 14 já começa dizendo que enquanto aqueles dois discípulos iam caminhando, o próprio Jesus se aproximou deles e começou a caminhar com eles. E eles nem perceberam que Jesus estava caminhando junto deles. É como se eles estivessem na estrada e uma pessoa começasse a andar com eles e eles nem percebessem essa pessoa a caminhar com eles, porque eles estavam tristes. É interessante que o texto fala que aqueles discípulos estavam tristes. E os olhos deles não conseguiram reconhecer Jesus Cristo por causa diante de todo aquele acontecimento. E aqui nós podemos fazer uma reflexão. Você já andou com uma pessoa triste? Já reparou como essa pessoa triste é? Eu imagino que todos nós já passamos pela tristeza, né? E assim, quando alguma coisa nos afeta, quando alguma coisa neste mundo nos fere, nós tendemos a sair desse universo que vivemos e entrar no nosso mundinho, o nosso mundinho particular. E existem vários mundos, gente. Cada um tem o seu mundo, seu mundinho, né? E existe o mundo da tristeza, como esses discípulos estavam passando naquele momento. Uma pessoa triste, geralmente, ela é cabisbaixa, ela não vê graça em nada. Pode estar o dia mais lindo do mundo, que para ela não se importa. Você pode fazer a comida mais gostosa que essa pessoa gosta, ela não se importa. Ela enxerga, quando a pessoa está triste, ela enxerga tudo em preto e branco, né? Não consegue ver a beleza ao seu redor e nem quem está do seu lado. E existe o mundo também do pessimismo. O mundo do pessimismo é aquele tipo de pessoa que você fala, vamos estudar para tentar passar em uma prova. Aí a pessoa fala, conheço tanta gente aí que estudou e não passou. Ou então você chama uma pessoa, vamos abrir um negócio aí para a gente poder até ganhar uma graninha de forma justa e tal, mas de uma forma mais adequada para nós. E a pessoa fala, fulano de tal abriu uma empresa e faliu. Então esse é um mundinho do pessimismo. Existe também o mundinho do desespero. O mundinho do desespero, ele é terrível, gente. A gente confia em Deus, mas quando o desespero vem, bate na porta, a gente fica apavorado. Nós confiamos em Deus, mas quando o desespero vem, a gente fica desnorteado. E é nessas horas que nós temos que lembrar do Deus que a gente serve. É nessas horas do desespero que a gente tem que parar, respirar, acalmar e lembrar de Jesus Cristo em nossas vidas. Existe também o mundinho do pecado, né? Que é um mundinho que não é que a gente entra às vezes por forças maiores, mas nós mesmos entramos neste mundinho do pecado. É como José e a mulher de Potifar. José estava ali de boa e a mulher de Potifar chegou para ele, tirou a roupa, ficou peladinha na frente dele e tal. O que José fez? José vazou, não quis brincadeira. É o que a Bíblia diz, né, sobre o pecado. Passar de largo do pecado, mantenha distância do pecado. Ela fala também que foge do diabo que ele fugirá de vós. E do pecado ela fala para a gente manter distância, passar longe do pecado. Quantas pessoas trocam aí seu casamento, sua vida familiar, tira a sua aliança, deixa o seu compromisso de lado por uma noite de prazer? Quantas pessoas aí se enfiam no meio da droga só por causa de poder dar um trago? Eu conheci pessoas, já ouvi história de outras pessoas que, por um momento de êxtase, um trago ali no cigarro, aquele negócio da carreirinha lá para dar um cheirinho. Quantas pessoas fizeram isso, entraram no mundo das drogas apenas pela curiosidade, apenas por um momento de êxtase, e hoje nem casa de recuperação consegue reintegrar essa pessoa.
A mesma coisa do álcool. Quantas pessoas passam ou vivem o alcoolismo? Tudo por causa de uma sensação boa de estar ali no meio da galera, fazendo gracinha pro pessoal. Esse é um mundinho do pecado. São um mundinho que a gente mesmo entra nele. A gente vê um pecado ali, né, e fala, que pecado bonito, hein? Aí a gente vai lá e se afunda neste mundinho. Provavelmente, se José tivesse entrado nesse mundinho de pecado com a mulher de Potifar, provavelmente Deus não teria feito tantas maravilhas que fez na vida de José. Então, quando o pecado vier, quando o pecado se aproximar, vamos fazer igual José, ó. Vazar, fui, partiu. E vindo mais adiante para o texto, a partir aqui do capítulo 27, mostra que aqueles discípulos caminhando, contou toda a história ali para Jesus sobre até as mulheres terem ido ao sepulcro e tal, depois os homens foram lá e confirmaram o que as mulheres disseram. No meio do caminho, eles ainda não tinham reconhecido Jesus ao lado deles. Aquele momento ali, eu imagino que eles estavam vendo um camarada bem sábio, talvez um rabino, né, um mestre lá da lei para eles naquele momento. Então Jesus começou a falar das escrituras para aqueles discípulos. O texto fala assim, e começando por Moisés todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. E sabe o que isso significa, gente? Significa que se a gente anda com Jesus e não conhece a palavra dele, a gente não conhece o Jesus literalmente. Se a gente não for baseado na palavra, a gente não conhece o nosso Deus. Nós não conhecemos o nosso Jesus. Não importa se você vai à igreja todo domingo, todos os cultos, mas se você não lê a Bíblia, você não conhece o Deus que você serve. O nosso Brasil ele é meio aí que dividido entre o evangelho e os católicos, né? Não importa se você vai à missa toda vez, não importa se você é devoto a alguém, mas se você não lê a palavra de Deus, você está perdido. Você não consegue enxergar Jesus ao seu redor. Você pode estar caminhando, você pode estar aí anos e anos na igreja, anos e anos de conversão, mas se você não está baseado na Bíblia, você perdeu o interesse por Jesus. Você perdeu o interesse de saber quem é Jesus. É como se você tivesse um plano de saúde e você não conhece os médicos que você tem. Geralmente eles mandam aqueles livrinhos com vários médicos, né, para você poder consultar. E você não pega aquele livrinho do plano de saúde e não lê nada de quais médicos que estão disponíveis. Aí você passa mal e não sabe o que fazer, porque você não leu aquelas cartinhas de quais médicos você precisa. Talvez ali tenha um médico que você precisa, mas como você não leu, então você não sabe qual médico usar. A mesma coisa somos nós como cristãos. Se a gente não lê a Bíblia, a gente não entende Jesus. Se a gente não lê a Bíblia, a gente não conhece o que Jesus pode fazer na nossa vida. E não é uma questão de barganha, eu vou ler a Bíblia porque Jesus vai fazer algo. Não é questão de barganha, é questão de entender. Às vezes nós passamos momentos na nossa vida, igual eu citei alguns mundinhos aqui, entramos em desespero, porque a gente não conhece o Jesus que a gente serve. A gente está no caminho, a gente está fazendo as coisas, mas a gente está deixando a palavra de Deus de lado. A gente está fazendo alguma coisa, às vezes por status, às vezes para agradar alguém, mas não para nós mesmos, nós nos aproximarmos de Cristo. Aqui eu queria continuar a leitura, falta mais um pedaço aqui para a gente finalizar, que eles convidam Jesus para poder entrar, né? E o texto continua dizendo assim, mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os seus olhos
foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu das vistas deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos punha as Escrituras? Levantando-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Aqui, Jesus fez menção de que ia para outro lado. E aqueles discípulos entenderam a sabedoria de Jesus. Naquele momento eles não sabiam ainda que era Jesus, né? Eu acho que eles enxergavam ele como mestre. Mas eles viram que aquele cara com sabedoria estava indo mais adiante. E eles convidaram ele para poder entrar. E como que a palavra de Deus ela se encaixa, né? Como a palavra de Deus ela é autoexplicativa, ela mesmo se explica. Que esses discípulos convidaram Jesus, né, para poder entrar. E Jesus entrou, pegou um pão, partiu, deu graças e deu um para cada um. E naquele momento os olhos deles foram abertos e ali eles conseguiram enxergar que era Jesus que estava caminhando com eles e que era Jesus que estava falando das Escrituras para ele. E olha só como a palavra de Deus ela se encaixa. Que lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, diz assim: e eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha só que coisa interessante como a palavra de Deus ela se encaixa. E a partir daquele momento ali, aqueles discípulos conseguiram enxergar que era Jesus. E ali Jesus sumiu da vista deles. E aqueles discípulos perguntaram para eles mesmos: o seu coração não queimava quando ele nos falava das Escrituras? Sim, queimava. Olha só que interessante. Quando os olhos deles se abriram, eles enxergaram que era Jesus. E eles foram correndo até de volta, né? Voltando para Jerusalém, para contar para todos lá que Jesus realmente ressuscitou. E sobre esse texto todo, por mais que nós estamos no caminho, por mais que no caminho nós sentimos dores, dificuldades, o silêncio de Deus acontece e nós não conseguimos enxergar Jesus ao nosso redor, Ele está ali, está olhando por nós. E aqui também eu lembro de uma outra passagem bíblica que fala... foi ali logo depois que Jesus tinha perdido seu primo João Batista, depois ele fez as multiplicações dos pães, aí Jesus manda os discípulos ir na frente, Jesus vai para o monte orar, né? Jesus vai ali no canto orar e manda os discípulos ir na frente. Aí os discípulos pegam o barco e vão, e ali começa uma tempestade enorme. Aí os discípulos lá começam a entrar em desespero, e Jesus se aproxima deles andando sobre as águas. E Jesus, de longe, vendo eles, vai ao encontro deles, andando sobre as águas. E o mais legal de tudo é que Pedro também anda sobre as águas, né? E Pedro, e aqui fazendo uma reflexão, Pedro ele anda sobre as águas. Pode dizer que fisicamente ele encostou os pés nas águas, mas Pedro andou sobre a palavra de Deus, de Jesus. Pedro confiou, foi na palavra de Jesus, porque Jesus chamou ele para andar sobre as águas. Mas poderia ser em qualquer lugar. Jesus poderia ter chamado Pedro para atravessar de uma montanha para outra, andar sobre o ar. Poderia ser qualquer coisa. Pedro andou sobre a palavra de Jesus. E mais uma vez, se a gente não está baseado firmemente nas Escrituras, nós não vamos ao encontro de Jesus. Mas o que eu quero dizer é assim, por mais que as dores, as dificuldades elas venham no nosso caminho, Jesus está nos observando, Jesus está de olho em nós. E no momento certo, Jesus vai ao nosso encontro. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu queria trazer essa palavra aqui, porque é um texto que eu achei bem interessante aqui no meu devocional, e eu queria compartilhar com vocês. Tudo de bom, Deus abençoe a vida de cada um.